Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas e com certeza você será impactado nesse programa. Então assista até o final, já vai chegando e já vai dando like e também compartilha com seus amigos, irmãos aí no grupos de WhatsApp, Facebook, direto do Instagram, porque Deus tem abençoado muitos testemunhos de cura, de batismo com o Espírito Santo e acima de tudo o conhecimento, que é uma chave para todas as coisas. Pastora Silvana, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Amém. Muito obrigada. A honra é toda minha, pastor Ariston. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui novamente. A pastora Silvana participou de 2 programas nossos. Ela participou primeiro 61, falando de cura interior, também contando testemunho do começo, do chamado. Foi muito impactante aquele no programa 61 e participou do programa 73. Esse programa 73, pastora Silvana, até hoje pessoas é impactado com ele, Verdade. porque nesse programa ela fez algumas orações e pessoas são curadas assistindo esse programa 73. Então, ou vai lá no 61 para conhecer o início de tudo na vida da pastora Silvana, ou vai no 73, que muita gente até hoje está sendo tocado ali na oração. Até eu vou pedir essas orações também aqui nesse programa. Então se prepara aí que você também vai ser tocado com as orações que vão ser feitas aqui. Pastora Silvana, você tem um chamado bem interessante. Deus está te usando bastante, graças a Deus. Mas eu queria saber como veio esse entendimento sobre a guerra espiritual. Você aprendeu com quem? Foi livro, foi seminário, foi sozinha? Como veio esse entendimento sobre guerra espiritual? Na verdade, quando eu acabei tendo um encontro com o Senhor saindo ali do terreiro, eu achei que estava tudo ok, aceitei Jesus, né? Fui para casa e falei, vida que segue agora, né? Tudo novo, tudo diferente. Só que eu comecei uma perseguição, né, muito grande. Eu não cheguei a fazer cabeça, eu não cheguei a fazer deitar sangue, né, no terreiro, nada disso. Mas só de ter dado dinheiro, você está fazendo uma aliança e está levantando altares. Então eu dei muito dinheiro para as linhas, né? Porque eu frequentava todas as linhas. Eu ia 4, 5 vezes por semana. Então eu frequentava a linha cigana. Então eu lia carta, era dinheiro para carta, era dinheiro para banho, era dinheiro para isso, para aquilo. Tudo que eles falavam que eu tinha que fazer, eu fazia. Mas era para minha vida. Olha, faz isso para você ser bem-sucedido financeiramente. Faz isso para você encontrar o amor da sua vida. Você vai ter um ótimo casamento. Então tudo faz isso para você ter bem-estar. Então tudo eu iludida, né? Eu era uma adolescente iludida, né? Totalmente fora, tentando me encontrar com um vazio muito grande de alma. E eu levantei muitos altares, porque dinheiro no mundo espiritual é sangue, né? Então aí quando eu fui para o Senhor, eu comecei a ser perseguida pelos demônios e eles tentavam me matar o tempo todo. Então eu apanhei demais dos demônios. Eu apanhava. Até explica o que é apanhar, mas eu achei interessante isso, muito forte que você fala. Tem gente que derrama o sangue, literalmente o sangue físico lá. Sim, Mas o dinheiro tem o mesmo efeito de um derramamento de sangue? Porque você diz que dinheiro é sangue. Vamos dizer, a pessoa... não, tem. só dei dinheiro. Já é um pacto. Exatamente, porque o que eu vou fazer? A Bíblia vai dizer que nós não temos nada se do alto não foi nos dado. Então, tudo que o homem tem, ainda que ele não crê em Deus, ainda que ele seja ateu, que ele não crê numa força maior, ele não crê. Tudo que nós temos aqui, se a pessoa levantou, foi porque Deus permitiu. Todos nós somos criaturas, né? Criados por Deus. Então, se nós levantamos, é porque Ele permitiu que nós levantássemos, né? A Bíblia até vai dizer, eu deitei, dormi, descansei e levantei porque o Senhor me sustentou. Então, o que acontece? Foi Ele que deu força para nós estarmos aqui hoje gravando o programa. Então, se Ele te deu saúde, Ele te dá também capacidade, né, para adquirir riquezas, a Bíblia vai dizer, para trabalhar e adquirir riquezas. Então, você pega um dinheiro que Deus te deu, a saúde Ele te deu, para você trabalhar e adquirir riquezas. Você vai pegar esse dinheiro que é limpo. Foi o Senhor que te deu,
com o suor do teu trabalho, do teu rosto. Aí você vai pegar e vai dar para o diabo. Você simplesmente vai dar para o diabo. Você vai chegar lá e vai pagar vela, vai pagar trabalho, vai pagar isso, vai pagar aquilo. Eu estou aliançando com aquela pessoa. É uma aliança que eu faço. Então, como esse dinheiro ele é sangue, Jesus nos comprou com o quê? Foi feito um pagamento. E esse pagamento foi com o quê? Sangue. Com sangue. Então, nós pegamos o nosso dinheiro, damos. É um pagamento, é um pacto, é uma aliança, né? A relação sexual é o quê? É sangue. É um pacto. É uma ligação, né? Quando Deus fez o homem e a mulher, ele falou, eu vou fazer algo tão tremendo ali, que homem nenhum separa nem papel. Nem rasgando papel, nem assinando e deixando de assinar papel, desliga um homem de uma mulher. Isso fica uma só carne. Exatamente, por isso que muitas pessoas que têm muitas relações sexuais, né, ela acaba criando aquele laço que dizem que é só de alma, mas não é. É de corpo, alma e espírito. A pessoa fica presa em várias pessoas. Totalmente. E outra coisa, coisas da pessoa vêm para nós. Demônios, e também o que a pessoa tem. Se a pessoa é uma pessoa que ela é muito depressiva, ela é muito angustiada, vem para a pessoa. Daqui a pouco a pessoa passa a ficar muito angustiada. Se a pessoa é muito perturbada, a pessoa passa a ficar perturbada. Então, eles se infiltram também. E a relação sexual, você pode até colocar demônios na pessoa, colocar Lilith. É um exemplo. A pessoa vai fazer uma oração e ela vai invocar Lilith e ela faz um pacto tendo relação sexual com aquela pessoa. E aquela pessoa não sabe que ela está sendo oferecida para Lilith ou para outro tipo de entidade. Então a coisa é muito séria. É forte isso. Já vai compartilhando aí e explica como você apanhava e como você descobriu que o diabo estava te atacando, como se defendeu? Alguém te ensinou? Foi um pastor? Ou aprendeu sozinho? Você estava sofrendo ataque, estava apanhando. Muito. Explica o que é apanhar para o pessoal entender e como você descobriu. Eu posso, vamos dizer, me proteger disso, né? Sim. Se demorou muito tempo, alguém te ensinou. Então, só finalizando aquela parte do pacto. Então, se tem sangue, tem pacto. Se tem pacto, tem altar. E se tem altar, tem um guardião lá. Então, exemplo, uma pessoa ela faz um aborto. Para quem vai esse sangue, essa criança, esse feto vai para Moloque. Então, assim, Moloque, como que você vai fazer? Você está lidando ali com um principado. Principado de Moloque. Você vai precisar de uma hierarquia alta de anjo, pedir ao Pai, em nome de Jesus, para mandar uma hierarquia para recolher esse sangue lá. Então, olha a gravidade que é o mundo espiritual. Então, a gente levanta altar atrás de altar, né? E a questão que eu comecei a tomar tombo em casa, eles começaram a falar que eu tinha que voltar para o terreiro, que eu tinha aliança. E aí, até aí, eu não sabia que a aliança era esses pactos de sangue através do dinheiro, através das comidas consagradas, através das leituras de carta, leitura de mão, consultas, baforada de charuto na cara, tomar passe, bater cabeça no chão, fazer tudo que eles mandavam, não sendo filha de santo, só sendo uma frequentadora. E aí eles vinham à noite, tentavam me sufocar, colocavam o travesseiro na minha cara, me enforcavam, batiam na minha cara, batiam no corpo, entendeu? Tentavam abusar de mim sexualmente. Tentavam fazer sexo comigo à noite. Então, eu fui procurar ajuda da igreja. A igreja, a primeira coisa que ela acha é que a gente tá louco da cabeça. Não acreditou? Não, você já aceitou Jesus, desceu as águas, tá tudo certo, minha irmã. É vida que segue. Não existe isso. Não. Aí você volta para casa e continua apanhando. Mas quando você falou, pastor, tá acontecendo isso, eu tô apanhando, então ele não fez nada, nem orou, nem fez uma oração forte, como diz aí. Então, eles fazem, só que como no meu caso, eu nunca fui uma pessoa que fiquei possessa, né? Nem quando eu frequentava terreiro, eu nunca fui uma pessoa que... Tanto que uma vez eu fui num lugar bem pesado, né? Onde tinha
trabalho de animais, tudo, não participei disso, mas era um lugar que fazia, né? Até que eu falei aqui, né, que é onde que eles estavam oferecendo os piercings, tatuagens, né? Os donos da loja estavam lá. E nesse lugar, naquele dia, todo mundo incorporou. E eu queria incorporar aquele dia, porque eu falei, tá todo mundo incorporando, deve ser legal, né? E aí, naquele dia, todo mundo ficou possesso, menos eu. Mas hoje eu glorifico a Deus por isso, né? Isso é uma vez. Que eles não conseguiram, né, ter acesso a mim, né, dessa forma. Mas mesmo assim, eles se sentiam donos. Por quê? Porque eu tinha levado muito dinheiro, eu tinha passado em muita consulta, eu comi muita comida, doce, consagrado, tudo que eles me davam, todas as festas que eles faziam, eu levava dinheiro, eu participava. Então foi um envolvimento grande. Aí eles ficavam me ameaçando que eu tinha que voltar para o terreiro e fazer aliança. Eles queriam a aliança. E eles queriam tanto a aliança que o próprio diabo apareceu para mim, né? Porque aí a gente sabe que é um diabo, né? Tem muitas hierarquias no mundo espiritual aí que a gente não conhece muito bem. O diabo-chefe? Ele mesmo apareceu para mim e ele queria aliançar. Então ele falou, você precisa terminar o que você fez, você não pode voltar mais atrás. Agora você já começou a frequentar, o seu lugar está separado. Porque eu ia trabalhar, né? Eu ia ser o cavalo. E eu já estava tudo preparado. Eu tinha aceitado o convite daquele homem que ele era chefe daquele lugar. E eu não sabia que a intenção deles era que eu fosse noiva de Satanás. Inclusive eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. Que esse era o plano do inimigo, né? Então, assim, por isso que eles me perseguiram tanto. Porque para eles já estavam tudo certo que eu ia ser noiva dele. Né? Então, eles queriam de qualquer jeito. Os próprios homens que eram chefes desses lugares, eles queriam eu para eles, para separar e me oferecer como noiva. E até isso eu não sabia. E é forte. Mas o problema é que a igreja não soube te ajudar e até hoje muitas igrejas não sabem ajudar as pessoas. Sim. E aí como você fez para ser ajudada? Como foi um livro, foi um seminário? Hoje em dia nós temos essa facilidade, né? Mas eu acho que naquela época, quantos anos atrás? E faz mais de 20 anos que eu estou servindo ao Senhor, né? Então, uns 20 anos faz atrás, eu acho que não tinha tanto acesso como tem hoje. Isso. Né? E aí, o que acontece? Nas orações no quarto, eu comecei a orar e pedir para o Senhor a misericórdia da minha libertação. Pedi, Senhor, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Eu preciso muito que o Senhor me ajude a entender o que está ligado, porque assim, estava tudo ok, você está lá sentado na igreja, está tudo bem, você vai ser salvo. A tua salvação está garantida, só que você não tem a vida abundante. As finanças não andam, a vida sentimental está amarrada porque as entidades elas acham que elas têm poder sobre a sua vida sentimental. O dinheiro, então, nem se fala, porque como eu peguei um dinheiro, né, que era de Deus e eu contaminei o dinheiro, mas eu não servi a Deus. Mas eu fiz quando eu estava lá. Não, gente. Você precisa quebrar essas alianças, você precisa renunciar. Olha, toda vez que eu fui até você, que eu me consultei com você, entidade, demônio, o que seja, eu agora estou renunciando, eu não tenho aliança com você. Agora eu tenho aliança com Jesus. Eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Então, o Senhor começou a falar para mim tirar os piercings, né? Que eu tinha muito piercing no corpo. Então, na hora, o Espírito Santo, ele me tomava. Mas piercing é errado? Sim, são pontos de contato e acesso. Tem igreja que todo mundo pode ter piercing, até tatuagem. Então, na verdade, são pontos de contato e acesso no corpo para aqueles. Nós somos um portal. Nós somos portal, né? Então é um portal, um ponto de contato onde eles têm acesso. Principalmente que a gente pode perceber que as pessoas que furam mais a parte de cima, nariz, supercílios, língua, aqui, ó, é onde eles têm mais acesso a trabalhar contra a mente da pessoa. E tatuagem também é sangue. Aqui tem cartilagem que são para algumas entidades. Elas têm ponto que é de acesso com algumas entidades, principalmente na área sexual. E as tatuagens também. É derramamento de sangue, é agulha. Né? A palavra de Deus fala que o corpo do homem ele é templo do Espírito Santo. Então nós não podemos ali flagelar e nem marcar, né?
Aí o pessoal vai falar que a Bíblia diz que a gente não pode fazer isso, né, pelos mortos. Não, mas a Bíblia também não fala pra gente fazer isso por nada. Jesus não mandou você pegar e escrever o nome dele na sua testa ou nas suas costas, onde que seja. Entendeu? Se eu sou templo do Espírito Santo, então eu não vou agir mais como eu agia, como eu era antes. Eu não preciso fazer nada disso. Né? Eu respeito quem faça, não estou aqui te criticando. A sua vida é a sua vida, tuas escolhas, tuas consequências e tuas responsabilidades. Mas o meu entendimento no mundo espiritual e tudo, a profundidade que eu fui, sim, tem legalidade. Aí Deus foi te avisando, tira tudo isso, foi tipo uma limpeza. Sim. E aí eu preciso... Sozinha, Deus falando e você fazendo. A princípio sozinha, mas aí eu preciso dar o crédito para um apóstolo chamado Ivanir Vieira, que ele é eu não sei, ele é do Rio de Janeiro. Eu não conheço. Eu não sei se ele é de Resende. Ele é um homem muito humilde, ele era das trevas, depois ele veio para o Senhor, né? E foi o primeiro homem de Deus que eu conheci nos canais, né, na internet. E eu fiz todos os cursos dele, porque eu vi ele falar uma vez de quebra. Ele falou algo que eu estava fazendo, que o Espírito Santo estava me ensinando no particular, sobre a quebra das alianças e renunciar às entidades. Porque você acaba tendo entidades que te acompanham. Como eu me consultava muito, eles falaram, a gente vai colocar o caboclo das matas para andar com você. Era um índio. Então, assim, eu não tinha superpoderes, eu não tinha nada disso, gente. Eu não tinha dom, eu não tinha nada. Então, assim, eu sei que tem pessoas que falam que tem dom, tem essas coisas. Gente, de verdade, eu não conheço. Eles nunca me deram, o diabo nunca me deu nada. Desculpa, mas o diabo nunca me deu nada. Ele só tirou tempo da minha vida e me prejudicou. E aquele caboclo que andava comigo, ele falava o que acontecia na casa das pessoas. É diferente. Era ele que via aquele espírito e era ele que falava. Ele revelava o que acontecia lá na casa? Ele não falava nada de futuro, nada disso. Ele só falava aquilo que estava acontecendo no tempo presente. E no passado, né? Que o inimigo sabe. Então ele tá falando. Se a gente conversar e sair algo da nossa boca aqui, ele vai saber. Mas assim, profecia, coisas... Gente, desculpa, eu nunca vi isso. Nunca vi. Nesse tempo, eu nunca vi. Então ele falava assim, olha, dentro daquela casa tá tendo discussão. Eu lembro que uma vez eu estava indo para casa de uma amiga, e ele falou que dentro da casa dela, ela estava discutindo com o esposo dela. E quando eu cheguei lá, realmente havia discussão. Então, assim, era um índio que andava comigo. Mas também não tinha muito... Eu nunca fui muito assim. Eles colocaram, porque eles colocam para você ter já para começar a te prender naquele lugar, né? Amarrar você, né? Isso. E aí, quando eu vi esse apóstolo, Ivanir Vieira, né, que eu preciso dar o crédito a ele, falando daquilo que o Espírito Santo estava me ensinando no profundo, aí eu falei, vou fazer os cursos com ele. Aí eu fiz todos os cursos dele. Eu maratonei tudo dele. E ele é uma bênção, né? E aí eu falei, poxa, que legal. Aí eu aprendi muita coisa com ele, né? Mas essa parte mais profunda da libertação, eu aprendi dentro do quarto. Não foi na igreja, foi eu e o Espírito Santo ali no sofrimento, porque eles vêm muita noite, aí eles não querem deixar a gente dormir. Eu lembro que um dia eu fui tão atacada, parecia que o inferno inteiro estava contra mim. Porque eu recebia 1000 pensamentos de uma vez. Setas. Assim, por segundos. Pá, 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 tudo que você imagina. Tira a sua vida, se joga, se mata, você não presta, você não vai servir para nada. Porque o inimigo fala assim, se você não vai ser nosso, então você não vai ser de ninguém. Tenta bloquear, né? Exatamente. Você falando isso, eu lembrei até um caso lá no Pernambuco que eu peguei. Eles me chamaram para almoçar num lugar que eu estava evangelizando, no sítio. E aí a mulher falou assim, os filhos dela, eu acho que lá tinham 5, 6 filhos, que lá tem bastante filho, algumas pessoas, né? Falaram assim, ó, pastor, a minha mãe não consegue dormir faz 3 anos. E eu falei, mas conte aí direito. Ela disse que quando estava pegando no sono, eu escutava um barulho no telhado, acontecia um negócio, e aí ela disse que até, às vezes até puxava o pé dela. Aí na hora que ela falou puxar o pé dela, eu falei, então isso é espiritual. Eu falei, bom, eles chamaram para o almoço, nós almoçamos, eu falei, vamos orar depois do almoço. Aí orei e manifestou, porque era algo espiritual. Meu Deus. E
no outro dia, até o filho brinca, né? Que ele teve que pular a janela, que a mãe não dormia e ele batia, a mãe não acordou. E aquela janela bem simples, que tem uma madeirinha, uma tranca de madeira, para quem foi no Nordeste sabe, né, que é só uma tranquinha de madeira assim. Ele pulou a janela porque a mãe dormiu e não acordava. Acho que recuperando os 3 anos sem dormir direito, Exato. mas era uma perturbação espiritual. Não quer dizer que todos que têm problema de insônia têm que investigar, mas em alguns casos pode ser espiritual, sim. Porque hoje em dia muita gente fala, pastor, ore porque eu tenho problema de insônia. Aí precisa ser investigado. Mas é interessante isso, que aí você teve essa ajuda e algumas coisas você descobriu na busca, na oração. E você acha que a igreja hoje, por que não está preparado para ensinar pessoas? Porque a sua igreja devia ensinar, te ajudar. Talvez você teria sido mais rápido e ia ter sofrido menos, né? Por que a igreja não está preparada para ajudar pessoas a serem libertas? Na verdade, muitas pessoas, eu falo que tem muitas pessoas boas, mas não preparadas, né, para se envolver. E tem muitas pessoas que, na verdade, elas não podem mexer com as trevas. Não pode? Não, por falta de autoridade, por vivência na palavra de Deus. Porque o inimigo, ele não tem medo de cargo, ele não tem medo se é profeta, se é apóstolo, se é pastor, se é a pessoa da oração, é a pessoa do ciclo de oração. Ele não tem medo do terno, da gravata e de pôr a Bíblia debaixo do braço, jamais. Ele tem medo de um crente que tem caráter e que ele guarda a palavra de Deus. Aí ele treme. Quando uma pessoa, ela fala não para o pecado e diz sim para Deus. E tem muitas coisas que nós sabemos que estão ocultas, que as pessoas estão ainda na mão do inimigo. Algumas pessoas não sabem que tem alguma parte da vida delas na mão do inimigo, então elas têm medo porque elas começam a fazer oração e já começam a receber, né, um ataque muito grande. Na verdade, não adianta. Todas as pessoas que se movem em libertação, elas têm sim uma briga no mundo espiritual e não é fácil, né? Quem falar que é fácil não está falando a verdade. Sim, tem um contra-ataque, mas se a pessoa tem uma brecha, tipo assim, eu levanto em favor de nações. Eu oro a nível de nações, desde que eu aceitei Jesus, que eu oro a nível de bandeiras, nações, estados, bairros, ruas, tráfico, boca de fumo, todos os lugares, né? Satanistas, eu oro nesse nível, porque eu amo essas pessoas, amo essas almas, assim como Cristo as ama também, né? Cristo ama cada uma delas. Então eu já oro assim, porque eu sei que, como eu tive um encontro saindo do terreiro, o que é difícil para nosso Senhor? A Bíblia diz que para Deus nada é impossível, né? Então eu já oro esse nível. E eu não sabia que orando nesse nível, eu já estava orando em nível de uma patente maior, né? E conforme eu fui ali buscando, obedecendo a Deus e aprendendo também, eu fui sendo elevada nos níveis da batalha, né? Você vai sendo experimentado nos níveis da batalha. E ali você vai vendo que no começo você apanha muito. Porque tem legalidade, tem porta aberta. Algumas nós sabemos que nós estamos errando e por isso as pessoas não querem mexer, porque elas têm alguma coisinha ali na mão do inimigo. Então você acha que tem líderes no pecado consciente? Totalmente. E aí eles tá no pecado e falam, é melhor não mexer que senão eu vou ser expulso. Sim. Você acha que tem pastores, apóstolos, bispos no pecado? Hoje em dia é muito difícil. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Ele. Tem muitas pessoas usadas, mas infelizmente muitas pessoas com a vida no pecado. E são coisas assim que você nem acredita. São pessoas que são líder que furam fila. São pessoas que são líder Furar fila é errado? Gente, eu costumo dizer que a raposa grande não é ela que destrói a vinha, são as raposinhas. E são o que eu vejo os crentes fazer, furar fila. Eu vou mentir, eu vou falar pro pastor Ariston que eu tô aqui com dor de cabeça para mim não ir lá no programa. Parece uma coisa muito sutil, mas Jesus falou, né? Vocês são filhos do diabo, porque ele é um mentiroso e ele nunca se firmou na verdade. Então vós não são os filhos de Deus.
Vocês são filhos daqueles que vocês fazem a vontade dele. Se vocês mentem, vocês fazem a vontade do diabo. Então eu não posso mentir nem por uma coisinha pequena, nem por uma coisinha grande, nem por nada. Eu preciso dizer a verdade, doa quem doer. Ó, irmã, sinto muito, eu não vou poder estar aí, né? Eu não estou me sentindo bem, ou eu estou muito cansado, eu fui para uma agenda, estou cansado, não dormi. Fala a verdade, olha, o senhor está me incomodando, eu não estou sentindo de ir na sua casa hoje, eu quero ficar mais em casa, sozinha. Diga a verdade. Porque dizer a verdade é libertador. Você não vai colocar um documento na mão do inimigo. Você mentiu, você colocou um documento na mão do inimigo. Aí você vê uma pessoa falar, olha, eu tenho gato na luz porque eu não sei o quê. Eu tenho gato na net para assistir o culto. Então, filho, eu sinto muito, mas você está caminhando a passos largos longe do Senhor. Você falando nisso, tem um aparelho que pega sinais, a palavra exata rouba os sinais, que aí você pode assistir vários programas. Um dia eu peguei um Uber, até ofereceu, era baratinho, um aparelho, você não quer comprar, você pega sinais de TV, coisa e tal, que se você fosse pagar ia ser um valor, e você paga só uma vez só por esse aparelho e não paga mais. Mas rouba os sinais, não, isso aí não pode também. Você já viu falar desse aparelho? Não sei. Sim, o pessoal até chama de chupa-cabra, né? Chupa-cabra mesmo, porque o negócio é feio. Então, se anda desalinhado, não tem como entrar na guerra espiritual? Não tem. Gente, a pessoa faz coisas ali que você nem acredita. Troca etiqueta de supermercado. Essa daí é nova. Vai, troca, entra com chinelo velho e sai com o novo, deixa o velho lá. Meu Deus. Outra coisa, eu nunca vi... nós estamos num tempo onde os cristãos, pastor, é uma coisa difícil de dizer isso. Eu sei que vai doer um pouco, dói para mim também. Mas muita gente envolvida com misticismo, com ocultismo dentro da igreja. Explica isso. A pessoa tá lá, o marido foi embora com uma amante, né? Teve um problema ali no casamento, eu creio que um casamento, quando ele termina, 50% de cada lado. Responsabilidade, 50% de cada lado, que não deu certo, né? Então, a pessoa pega, aí ela corre e vai fazer trabalho para o marido voltar. Muitos casos assim. Acontece? Muitos casos assim. E aí você fica assustado com o nível, né? Que a pessoa vai, aí ela já se envolveu, quer dizer, ela tem um problema. Aí ela arrumou mais para a cabeça ainda, porque ela vai pedir ajuda para o diabo e não para Deus. Então, talvez Deus nunca esteve, né? Nesse lugar e com essa pessoa. Eu acho que na minha visão, nunca se converteu se a pessoa recorrer nesse meio. A Bíblia diz que é impossível você conhecer o Senhor e voltar atrás. Quem é apaixonado e conhece o mestre é impossível. Aí você vê a pessoa tá lá, pessoas que estão na igreja, mas se envolve com cartomante. A pessoa está na igreja, mas ela quebra todos os princípios de honra. Honra de pai e de mãe. Princípio de respeitar a sua liderança, autoridade. O princípio que o homem é o sacerdote da casa. Aí a pessoa quebra todos os princípios voltam e quebram a pessoa. Essa pessoa não pode se meter com batalha espiritual. Outra coisa, a pessoa está lá quebrado emocionalmente, é almático. Uma pessoa que tudo que você fala para a pessoa está ferida. Ela não se tratou, porque nós temos coisas que a gente traz lá de trás, né? Ambiente ao qual você foi criado, né? Você lembra disso que nós pastoreando, desculpa cortar, Imagina. Né? Tem irmãos na igreja hoje, eu lembro até agora, lembrei de um fato, você falando disso, que um irmão fez uma coisa errada na hora da libertação, tá? Novo convertido. Aí eu chamei ele pro canto, junto com outro pastor, e eu conversando nesse tom de voz que eu estou aqui. Falei, irmão, não é desse jeito. Explicando para ele, ensinando, ó, é assim, questão de espiritual é algo sério, tá? Sabe o que aconteceu? Eu explicando para ele, foi uma correção, mas nesse tom de voz, foi explicando, ó, não é isso, ensinando, saiu da igreja. As pessoas não aceitam hoje ser corrigido. Assim, talvez não lá em Mogi, onde a pastora mora, né? Mas em outros lugares as pessoas não aceitam, vai ser corrigido. Mas pode continuar, que eu lembrei desse caso. Qualquer lugar as pessoas não aceitam. E às vezes as pessoas, elas estão... muita
muitas pessoas chegam para mim e falam: olha, irmã, as coisas mudaram muito na sua vida, né? Como que pode, né? Como mudou? As pessoas não veem que há mais de 20 anos, é claro que tempo não diz, né? Se a pessoa é convertida ou não, se ela tem uma vida com Deus. Mas há mais de 20 anos que eu luto para fazer a vontade de Deus e obedecer. Com muita luta, com muita perseguição, com muita dificuldade. E eu sei que eu renunciei à minha vida completamente e tenho renunciado cada dia mais por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus, por amor à obra, por amor às almas. Eu renunciei, eu neguei a si mesmo para viver para Cristo. Então eu sou uma pessoa que hoje eu sento, eu estudo com todas as pessoas que eu puder. Todas as pessoas que eu puder aprender, eu tô aqui aprendendo, eu tô pegando chaves, eu tô pegando, me ensina, me explica, me ajuda, imparte comigo o que está sobre a sua vida. Para mim também ter aquilo que você carrega. Então, assim, eu sou uma pessoa que sempre estou me colocando debaixo de outras pessoas, da mão de outras pessoas para mim poder aprender. A humildade tem feito eu chegar a lugares com Deus. Porque é isso que o Senhor quer. Nós somos o corpo precisa de braço, da perna, do pescoço, do cotovelo, do joelho. Então, é isso que nós temos que entender, né? O pastor carrega coisas que eu não carrego, né? Então, eu quero estar perto de você, pastor, posso chamar de você, para mim estar aprendendo. Não sei não, a pastora já está no nível acima. Não. Não sei não. Pastora, e qual, como você falou agora há pouco, você ora por nações, eu sei que tem muita gente, graças a Deus, da França, Japão, Espanha, Estados Unidos, Portugal, Angola, Moçambique. Eu sei que outros países, mas esses, alguns irmãos específicos mandam mensagem, eu estou de tal lugar. Mas vamos falar desse tempo que há uma confusão, sem precisar dar o nome, né? Uma confusão certo. Total no Brasil e política, mas nós sabemos que não é questão nem dos nomes que estão lá por trás desses nomes espiritualmente. O que está acontecendo no mundo espiritual no Brasil? Essa guerra espiritual, com quem nós estamos guerreando e o que a igreja precisa fazer nesse tempo agora? Bom, primeiro eu vou lá para o livro de Samuel, né? Vocês querem um rei, né? Vocês querem Saul, então tome Saul, né? Eu já vou dar essa, porque tudo bem, insistiram. Samuel falou: olha, o rei de vocês é o Senhor. E o povo não, nós queremos um rei, nós queremos um líder político, tal. Então tudo começa lá de trás, né? Então ele falou: tudo bem, vocês querem? Tá bom. Aí quando Deus aceitou, Samuel muito triste, Samuel falou: calma aí, vocês pularam e já, né? Já estão felizes que Deus falou que vai dar um rei para vocês. Só que agora vocês vão ficar quietos e vocês vão ouvir o que eu tenho para falar. Os filhos de vocês não voltarão para casa. Serão escravos do rei. Servirão ao rei e não voltarão mais para suas casas. Vocês pagarão altos impostos. E esses impostos vão aumentar cada dia mais. Tudo aquela lavoura, a colheita, tudo que vocês fazem, plantação, vai perder o valor. Porque vocês vão ter que dar mais do que vocês... Então vocês vão ter uma vida escassa. Vocês vão ter que pagar mais do que vocês recebem e ganham. E hoje eu vejo a mesma... Parece que eu estou vendo Samuel falar. Vocês vão pagar muitos impostos. Então assim, quer Saul, tome Saul. Você faz o que você quiser. Só que a consequência ela vem. E a consequência você colhe. Você planta Giló, mas você vai colher Giló. E o que está acontecendo hoje é que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra o inimigo, e nós sabemos que nós estamos lutando contra principados. E esses principados, eles estão, né, por trás de tudo isso, tanto que muitas pessoas têm se sentido mal por esses dias, né? Eu tenho sentido uma tristeza muito grande, tem dia que está pior. Então eu quero até dizer para você que isso não é pessoal com você. Não é você que está entrando em depressão. Não é você que às vezes você fala: meu Deus, eu estou num vazio de alma muito grande. Não, é essa nuvem que está pairando. É a guerra espiritual que nós estamos enfrentando
por causa do que tem acontecido. No mundo espiritual. E a igreja precisa fazer o quê? Exatamente. A igreja precisa se posicionar, primeiramente. Se posicionar, a sua vida posicionada. Primeiro você, né? Porque eu vejo as pessoas querendo corrigir o esposo, querendo corrigir a esposa, querendo corrigir os líderes, querendo corrigir a igreja e querendo corrigir a nação. Sendo que nem a pessoa ela é exemplo. Então o exemplo começa comigo e com você. Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, quando ninguém está nos vendo. Né? Quando ninguém está nos vendo, em partes. Porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando os fiéis. Os demônios estão anotando tudo que nós estamos falando e fazendo. E os anjos também. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de uma vida alinhada dentro da palavra de Deus. Não tem como. Qual que é a minha regra de fé? É a palavra de Deus. Então, eu preciso viver o que está na palavra. Ou eu vivo o que está aqui, ou não adianta eu viver em partes. Tudo bem, eu vou viver a palavra, mas eu vou viver na minha vida sentimental. No financeiro, não. No financeiro, eu vou dar um jeitinho. Aí você vai lá, a pessoa vai lá, ela faz sociedade com quem não deve, ela se aliancia aos filhos das trevas, elas fazem coisas que não agradam a Deus, elas sonegam impostos, não pagam imposto, é outra coisa que eu quero falar. Crente que não paga imposto. Não paga imposto da casa, não paga o imposto do carro, não paga documento de carro. Você está abrindo uma brecha para o inimigo virar teu carro. Ô, irmã, você está jogando a palavra? Eu não estou jogando a palavra. Eu estou falando para você que o mundo espiritual é real. Você vai, compra carta, compra baliza. Eu já falei sobre isso antes. E isso você está abrindo uma grande brecha para o inimigo entrar. Você faz um gato na luz, faz um gato na internet. Você quer ser o espertão. Você quer ir lá jogar para você ganhar dinheiro. Você está arrumando confusão com o mundo espiritual. Você está levantando altar em cima de altar. Como que você vai ter autoridade no mundo espiritual? E aí não aguenta nem orar pelo filho, não aguenta orar por coisas pequenas. Quando você vê uma pessoa, pastor, eu falo assim, me desculpe, mas se você está precisando orar para pedir para Deus te dar o básico, tem alguma coisa errada. O básico? O básico que é comer bem, vestir bem. Vestir bem. Isso aí não deve orar por isso? Não, são coisas que nos acompanham. Se ele está orando, se ele está passando dificuldade, porque tem alguma coisa errada espiritualmente? E eu não digo só de pecado. São coisas que às vezes vêm lá de muita iniquidade de geração passada. Muitos altares que às vezes essas pessoas são pessoas boas, mas por elas não quererem achar que está tudo certo, que está tudo bem. E quantos altares foram levantados de 100 anos de linhagem de feitiçaria lá atrás? De idolatria. Eu acho, pastora, muita gente vai estar em contato, que tem muita gente nas finanças amarrado. Exatamente. Tem muita gente que pede oração, pastor, estou travado, passando dificuldade financeira. Então, essa dificuldade financeira é um resultado espiritual. Sim. E pode ser que essa pessoa seja a pessoa mais honesta do mundo. Mas tem coisas lá atrás que os pais, os avós, bisavós levantaram. Então eu estou pagando pelo pecado dos meus pais? Não. Você não está pagando por nada. Cada um vai responder pelo seu próprio pecado. Mas existe uma coisa chamada consequência no mundo espiritual. E se ele tem procurações que não foram desligadas lá atrás, ela vai ser um ciclo repetitivo. Pode ver onde tem pessoas perdendo filhos, né? Que são os abortos instantâneos. É porque já foi derramado sangue lá atrás. Alguém morreu lá atrás. Algum sangue foi entregue. Algum pacto foi feito. Algum altar foi levantado. Alguém morreu lá atrás. Ou um bebê foi tirado. Ou um chá da vovó. Então, alguma coisa aconteceu lá atrás. Outra coisa que eu falo. Eu tô aqui, digamos que eu trabalho nesse estúdio. Aí eu vejo que tem um monte de caneta aqui. Aí eu pego uma caneta e coloco no bolso. E eu vou embora e fico com essa caneta e não devolvo essa caneta. Essa caneta não é minha, eu não comprei essa caneta. Pegar o livro e não devolver. Tem muita gente que pegou meu livro e não devolveu até hoje. Devolvam o livro do pastor Ariston.
É, sim. Você guerreia muito no mundo espiritual. E o jejum? Como é o jejum? Se é bom a pessoa jejuar, e qual o jejum que a pessoa faz? Hoje em dia o pessoal fala, estou fazendo jejum do Facebook, estou fazendo jejum do WhatsApp, do Instagram, não estou mexendo, vou ficar 15 dias sem mexer. Qual tipo de jejum é certo nessa guerra espiritual? Ó, você não está entendendo, esse programa aqui é para preparar forte. guerreiros. Amém, glória a Deus. É porque eu digo assim que eu creio que cada um de nós temos um particular com o Espírito Santo e ele vai levar as pessoas, né, a fazer aquilo que elas podem, até porque tem pessoas que têm alguma questão na saúde e que elas não podem ficar muito tempo sem comer. Então eu não sou a pessoa aqui que eu vou ficar aqui, tipo, jogando, né, sendo uma legalista, né, jogando o fardo. Lá em Apocalipse vai dizer, eu não porei um fardo maior do que aquele que vocês já carregam. Então, se Deus não vai pôr um fardo maior nas costas de vocês, não é a irmã Silvana que vai colocar. Mas o que eu quero ensinar para vocês é que nós precisamos ter preparo espiritual se você quer enfrentar uma guerra. Muitas pessoas não vencem guerra por causa disso. Então, assim, porque elas também, a palavra de Deus fala, se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. A tua força será pequena. E o jejum não é para Deus. O jejum é para você saber controlar a tua língua. Tiago 3, o poder da língua. Você aguentar ali calado como Jesus, que como ovelha muda foi levado ao matadouro. Não vai ser por muito falar que você vai vencer guerra, muito pelo contrário. Vai ser por pouco falar, muita sabedoria. Mais em ouvir, por isso que Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Para você falar menos e ouvir mais. E as pessoas se perdem por falar demais, né? Acho que é em Provérbios que fala quem guarda a sua língua preserva a sua vida, né? Então, já é uma dica, né? É uma dica. Que tem pessoas que morrem por causa da boca. Com certeza. E você, acho que no primeiro programa, não lembro se foi o primeiro ou o segundo, lembrando que ela participou do programa 61 e o 73. Depois vai lá no playlist podcast completo e aí você pode procurar 61, 73. Você falando da oração em línguas, acho que foi o primeiro. Oração em línguas ajuda na nossa vida espiritual? Ajuda totalmente. Eu queria só terminar a questão do jejum, que eles estavam questionando ali Deus, né? Por que jejuamos? E o Senhor não recebe o nosso jejum. E ele falou, porque vocês maltratam o funcionário de vocês. Porque vocês só estão passando fome e vocês não estão me buscando. Porque não há arrependimento. Porque o coração de vocês e o dia de vocês não está voltado para mim. Vocês estão muito corridos com as coisas de vocês. Vocês estão preocupados com o gado, com as tuas plantações, com suas criações. Vocês estão preocupados com dinheiro. Vocês estão preocupados com tudo e vocês são o quê? Encrenqueiros, briguentos. Vocês não são apaziguadores. Olha que só a surra que o Senhor deu na palavra. Que Deus deu na palavra. Então, esse jejum, o que adianta eu jejuar e brigar, vir aqui discutir com o pastor, discutir em casa, quebrar, né, rachar ali a porta, chutar o cachorro. Então as pessoas acham que o Senhor é obrigado a receber esse jejum. Ele não vai receber. Ele está falando na palavra dele. Você maltrata o seu funcionário, você não tem compaixão, você não tem amor pelos seus funcionários, zelo por eles, eu não vou receber o jejum. Vocês ficam sem comer o dia todo e ficam só preocupados em ficarem ricos, eu não vou receber o jejum de vocês. Vocês arrumam contenda na igreja e com o irmão de vocês e fica aí um se levantando contra o outro, eu não vou receber o jejum de vocês, porque vocês não têm amor, vocês não têm humildade, vocês não têm humanidade, vocês não são piedosos e amorosos uns com os outros. Eu não vou receber o jejum de vocês. É forte. É forte. E sobre as línguas, é bom? Sim. Ajuda? Eu lembro que quando eu comecei numa igreja muito assim, pentecostal, mas porém muito assim, né? Você não pode falar em línguas na hora da libertação. Só que quando a libertação se dá, eu fiz umas libertação que parecia o Exorcismo, aquele filme, O Exorcista.
Eram umas coisas assim que acontecia da pessoa fazer aquele espírito levantar a pessoa e a pessoa fazer o sinal da cruz e ficar com a ponta do pé. Como uma bailarina fica com a ponta do pé. E aquela pessoa ser levantada para cima e fazer o sinal da cruz para brincar e rir do nosso Senhor. E ficar horas e horas ali naquela libertação pesada. E eu lembro que quando ficava difícil, vinham as línguas. E nas línguas, quando a gente começava a falar em línguas, ele começava a dar chaves, né? Pra gente conseguir vencer essas guerras e essas batalhas. E aí eu lembro que as pessoas, os líderes que estavam comigo, falaram, não se fala em línguas na hora da libertação. E quantas pessoas que eu sei, e até eu, que eu estava em guerra, que eu não consegui falar nada na hora de uma guerra, que eu orei em línguas e o inimigo teve que ir embora. Na hora que eu falei em línguas, ele simplesmente pulou fora e foi embora. Mas as suas línguas mudavam na hora? Muda. Você ora uma língua de um jeito e na hora nessa guerra vem diferente? Sim, eu começo aqui, né? Começo a falar em línguas assim. Aí daqui a pouco o Senhor vai me levar para uma guerra mais violenta. Aí começa essa língua é a língua da guerra. Aí já começa a mudar. E aí essa língua de guerra aqui, ela vai contra o inimigo, é força contra ele. E aí os anjos começam a se movimentar, os anjos ficam violentos. E aí a guerra se trava no campo de batalha, ela é travada. Aí você já vê que você já não está mais aqui, você já está subindo em dimensões para guerrear. Você já se vê com a espada, já vê subindo, já vê girando, já vê entrando em lugares, territórios. Por isso que eu digo, quando a pessoa está só orando pelo básico, ali olhando só para a vida dela, e ela fica ali, eu era uma mendiga espiritual, eu digo, uma pedinte espiritual. Porque eu achava que quando eu estava ali, eu tinha que ficar pedindo calçado, pedindo dinheiro, pedindo para pagar uma conta. Então essa era a vida que eu levava. E aí eu tirei a dor de mim, os olhos de mim, e comecei a guerrear as guerras do Senhor. Por quê? Porque muitas das vezes quando você vai para um campo de batalha orar, ou você vai ali buscar o Senhor no seu dia a dia, você quer fazer guerra. Aí o Senhor fala, hoje não é dia de guerra, hoje é dia só de adorar. Então a minha oração começou a ficar toda certinha, decoreba, né? Tudo decoradinho, aquela decoreba todo dia. Eu falei, poxa vida, que oração chata, todo dia repetindo a mesma coisa. Não significa que não tem coisas que você possa pedir todos os dias, porque como pelos nossos, né? A gente pede a libertação deles todos os dias, né? Que eles venham se converter todos os dias. Então não é isso, né? Que eu estou dizendo, né? Só para as pessoas entenderem. Mas eu falei assim, Espírito Santo, eu quero orar a tua vontade. Eu quero orar o teu querer, a tua vontade. Aí ele começou a me levar para hospitais, presídios, estradas. Eu oro muito em estradas. Eu vou em beira de estradas onde tem acidente, eu vejo motos virando, eu vejo caminhão batendo, eu vejo carros capotando. E o Senhor me levando a orar por pessoas que eu nunca vi na minha vida. Aí eu entrei em muitas nações, já fui para muitas nações em guerra espiritual, andando assim. Eu já andei todo em volta de todo o Vale de Ossos Secos. Isso foi em pouco tempo que o Senhor me permitiu ver o Vale de Ossos Secos. Fala essa visão. Eu fui arrebatada e comecei a passar e andar no vale, mas o vale não tinha fim. O vale não tinha fim. E eu andava e foi uma coisa terrível. É uma sensação de morte. É um lugar vazio, morto, sem vida, sem nada. E o Senhor me mostrava e eu não parava. E eu passava rápido, eu voava assim, passando do lado do vale. E ele não acabava. Uma coisa assim terrível. Então, assim, o Senhor leva a gente para nações, para buscar. Então, quando você faz as guerras de Deus, crianças sendo abusadas, mulheres sendo mortas, homens sendo mortos, pessoas sendo levadas, hoje em dia, tem mais pessoas dentro de cativeiros e fora das suas casas, no tráfico humano de pessoas e de crianças, do que dentro de suas próprias casas. Isso aí é comprovado. São pesquisas comprovadas do que dentro das suas próprias casas. Quantas pessoas agora não estão sendo torturadas? E quando você começa a viver a guerra, lutar as guerras do Senhor, né?
Senhor, dai-me almas. Dai-me essas almas que estão nas drogas, no tráfico, na prostituição. E você começa a lutar por almas. É incrível como o Senhor te supre. O Senhor te abençoa, não te falta nada. O Senhor traz tudo para você e Ele vem tudo na sua mão. Você não precisa se preocupar. Você não corre atrás de nada, porque você não está guerreando aquelas coisinhas de sempre, preocupado só com a sua vida e com a sua casa e com a sua família. Você está preocupado com as guerras do Senhor. Qual que é o interesse do Senhor? Que as almas venham até Ele. Né? Que essas almas se rendam a Ele, porque Ele está voltando. Então, quando eu começo a guerrear pela minha vizinha, por crianças que eu não conheço, por homens e mulheres que eu não conheço, por jovens, adolescentes, né? Por países, né? Por lideranças em países, né? Que eu oro. Eu oro por quê? Pela Câmara de Vereadores, de deputados, pelos presidentes, pelos países que têm reis, né? Eu preciso orar, né? Para que o Senhor venha a colocar pessoas, né? E preparar pessoas que sejam pessoas que tenham visão de família, né? Uma visão de servos do Senhor para ajudar as pessoas que precisam. Eu oro pelas lideranças. Você ora por Israel. Orai por Israel. Eu oro por Israel. Eu oro por casas, famílias. Quantas crianças, gente, que estão sendo traficadas. Tráfico de órgãos. Então eu preciso orar. Eu preciso orar por aqueles que estão no tráfico. Ou essa pessoa que hoje acordou e falou, eu vou tirar a vida de alguém. Eu preciso orar por ela. Pastora, no programa 7.3, você falou do Ministério dos Anjos, e alguns falam de guerra espiritual, que diz que quando você aumenta o seu nível, não sei se falou nível de unção, diz que à medida que você vai aumentando o nível, é como se fosse trocado o anjo. Você tem 20 anos na fé e 20 anos guerreando. Você percebeu alguma mudança com o anjo ou não tem mudança? Como é essa dimensão dos anjos que você tem essa visão aberta, já foi arrebatada? Nessa guerra, houve mudança nesse período todo? No Ministério dos Anjos? Totalmente, né? E antes, o que eu queria dizer é que eu primeiro fui jogada para a guerra e fui jogada no campo de batalha, para depois entender que eu estava no campo de batalha. Você nem sabia. Não sabia, eu não sabia que tinha tantos anjos, que eles estavam andando comigo e que eu já estava tendo com o ministério de anjos. Eu não sabia, não estava só mais com o meu anjo pessoal. Eu creio que pela questão, eu fui tão amada, tão perdoada e tão alcançada pela misericórdia, pela graça e pelo amor do Senhor Jesus, que eu falei, Senhor, eu preciso remir o tempo dos meus erros. Paulo fez isso, ele falou, eu preciso remir esse tempo, né? Eu preciso redimir o tempo que eu servi errado, que eu matei os servos do Senhor, que eu persegui os cristãos e que eu matei os cristãos. Foi isso que Paulo fez. Então, quando eu vim para o Senhor, eu fui tão amada, tão perdoada, e eu falei, não, Senhor, eu preciso amar. Coloque em mim o amor por essas almas, por essas pessoas. Então, eu comecei a guerrear por outras pessoas. E o Senhor começou a mandar reforço. E aí ele começou a mandar anjos. Começou a mandar, eu vi ele chegando, eu via saindo, eu vejo quando eu vou ministrar pessoas quando eles chegam. Eu vejo o que acontece, eles vêm ministrar a pessoa, é a coisa mais linda que existe. Né? Aí o pessoal, você está dando ordem a anjo? Não, eu falo tudo ao Pai em nome de Jesus, gente. Tá? Para vocês não falarem, né? Que eu tô aqui dando ordem. Mas porque eu tô dando ordem, né? Fala, quem você é para dar ordem, né? Eu não sou ninguém de fato, quem faz tudo é o Senhor mesmo, né? É só pela misericórdia que ele nos concede isso. Mas eu creio pela questão de não ser uma pessoa egoísta. De não pensar na minha vida, só na minha casa, em mim. Então, quando você vai pegar as guerras do Senhor, outro dia eu estava no meu quartinho e o Senhor sabe que eu fico lá, às vezes, o dia todo atendendo pessoas e ajudando pessoas, aconselhando. Você deixou a sua vida para cuidar de almas. Né? Porque quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. E aí, quando eu estava cuidando de almas ali, o Senhor começou a mandar mais arcanjos. Eles começaram a chegar para me ajudar. E aí, o que acontece? O nível de guerra aumenta, mas você vai ficando mais preparado para a guerra. E eles vão chegando para te ajudar. Então, você não vai ficar mais batendo de cara
na guerra. Eles vão entrar na peleja e eles levam você, seguram na sua mão para você não se perder. Eles te guardam para você não perder, para você não ser roubado, né, nas dimensões, né? Porque ali, onde você está lutando, é onde fica o quê? Os espíritos dos bruxos, feiticeiros, né? Mas você tem um arrebatamento nisso? Você vai em visão? É uma visão? Quando você sai, tipo... Você sai, você tá aqui... Você sai do corpo. É um arrebatamento de espírito. Eu falo que você tá aqui, aí daqui a pouco eu tô aqui, só que assim, tem uma responsabilidade aí que eu não posso ficar subindo e descendo, né? Pra guerrear em dimensões, né? Sim, mas se você quiser, você pode ir na hora que quiser. Na verdade é o Senhor, né? Tudo que eu faço é pelo Espírito Santo, ele me leva, né? Eu sei, mas se tomar a decisão, agora eu vou entrar no mundo espiritual, você entra. Sim, pra guerrear, sim, porque tem horas que você tem que entender que vem uma unção pra isso. Você tá aqui, você tem que entender que desceu uma unção aqui. O Senhor não vai dispensar a unção dele de graça. Assim, por nada, por motivo nenhum. Desceu uma unção. É uma unção de guerra. Tem hora que eu quero fazer guerra. Ele fala, você não vai fazer guerra agora. Não é agora. Vai pro seu compromisso, vai fazer suas coisas. Aí tem um momento que vem a unção. E essa unção, eu sei que ela é pra guerra. E aí eu já vou, ele já me leva, e eu já sei que eu vou subir. E eu já sei que eu vou entrar em lugares, que você vai entrar em tribunais. Pra quê? Dai-me essas almas. Largue essas almas que você tem torturado. Essas almas são do Senhor por direito. Solta essas almas. Aí você tem que ir pra guerra. Qual foi o lugar mais feio que você viu nesse arrebatamento, nessas visões? Assim, fora o vale, você fala agora o vale, mas se teve algum lugar que você foi que bem feio de das almas? Eu vi um trono, e eu vi ali, né, esse principado, né, nesse trono, esse príncipe aí nesse trono, e atrás dele estava o pessoal com a roupa do congresso da igreja. E eles estavam atrás do trono. Significa o que isso? E ele ria para mim, falou, eles estão me servindo dentro da igreja. Mas isso é uma igreja específica ou igreja geral? Geral, né? Assim como o conjunto de salvos são pessoas que o Senhor vai tirar daqui, dali, aqui. Então tem pessoas dentro da igreja, desse principado aí, esse demônio aí falou, não sei servindo. Qual, e ele falou... Falando assim, ó, eles estão na igreja, mas são meus. Sim. Falou isso? Falou. E eu fiquei muito triste, chorei muito, porque tinham pessoas ali que eu conhecia. E ele falou assim que essas pessoas são as pessoas que estavam falando um dos outros e levando divisão e fofoca na igreja. E até tirei uma pessoa de lá, né? E ela voltou para lá depois. Na visão você tirou? Eu tirei não, quando eu voltei, eu fui lutar para tirar aquela pessoa daquela situação, né? Eu fui corrigir aquela pessoa, conversar com ela. Aí ela confessou que ela realmente estava envolvida, que ela fazia isso, que ela já tinha, tipo, destruído muita vida, que ela já tinha prejudicado muita pessoa, mas ela tinha com fofoca. Falsa calúnia, grupo assim que fala que vai orar. Mas ela fazia isso de propósito? Não, sem querer. Por falta de libertação mesmo, né? Eu falo que é falta de libertação. Falta de conhecer Jesus, de se converter. Você tirou ela e ela voltou? Voltou. Aí depois de um tempo, eu mesmo em casa fazendo minhas coisas, eu não vi. Aí o Senhor falou, ela já voltou para lá. A pessoa voltou para lá. Então, quer dizer, ela não quis, ela aceitou a correção na hora. Depois ela pegou e continuou dando lugar pro diabo e voltou para lá. Outra coisa que eu vi mais forte ainda. Só um minuto. Ah, sim. Se tiver fofoqueiro aí, se converta. Pode continuar. Porque a palavra de Deus fala que os fofoqueiros não vão entrar no céu. Porque eles destroem chamado, eles destroem a vida das pessoas, eles destroem ministério, eles fazem pessoas tirar a vida. Eles inventam coisas que às vezes eles ouvem aqui, eles nem sabem se é de fato verdade ou não. E se for verdade, o teu papel é orar e buscar por essas pessoas. Por quê? Porque a nossa santificação e a nossa justiça, ela tem que servir de justiça para outra vida. Eu preciso ajudar essa pessoa a ser mais justo, a ser mais santo. E não condenar essa pessoa. Você ia falar outro lugar que você foi feio, mas você pense nesse lugar que você... Esse outro lugar feio, mas você já chegou aí também no inferno? Também? Já cheguei aí. E esse lugar que a gente fez um resgate de pessoas,
foram os próprios anjos que me levaram para uma missão que eu estava no lugar e nem sabia que eu ia para essa missão. Estava orando, e de repente ele falou: tem pessoas que estão perdendo a alma, né? Que a alma está presa no inferno. Por causa de muita iniquidade. Pessoa, pecar, só simples aqui para você entender, é errar o alvo ali sem saber. Transgressão, é errar sabendo que é errado. Iniquidade, pecado continuado. Pecar continuamente sem parar, pecar uma vida só para você entender. Então, é uma iniquidade muito grande. Iniquidade sexual, financeira, tudo. A pessoa está pecando, ela não está mais nem aí. Né? Ela tá, e outra coisa, ela já fez tanta aliança com as trevas, com o ocultismo, que a alma dela estava presa. E os anjos falaram: hoje você vai trazer almas que estão presas. E foi um dia de muito choro, que eu nunca pensei que eu fosse passar por isso, né? E ali eu vi que tinha uma corrente muito grande, e eu subia naquela corrente e trazia aquelas pessoas nas minhas costas. Eu colocava elas: vem, eu vou tirar vocês desse lugar. E eu chorei muito porque eu não conhecia aquelas pessoas, né? E elas começaram a vir, e os anjos falavam: traz elas. Traz elas, porque essas almas, elas estão voltando para o Senhor. São pessoas que o Senhor está tirando de lugares terríveis, né? Que estavam muito presas, assim. E aí, essa foi a missão mais forte. E o lugar era muito horrível. E os anjos, eles estavam me ajudando, né? Ali, pode ir. E eu falei: eu consigo, consegue. Então, como que eu posso subir com muitas pessoas? E aí, quando eu fui subindo, ele foi tirando as pessoas e puxando. Eles davam as mãos e tiravam essas pessoas. Naquele dia, eu lembrava quantas pessoas que eu tinha trazido de lá. Hoje, eu já não lembro mais. Então, eu não posso falar para mim, não sabe, porque eu não sei mais, eu não lembro. Mas eu só sei que eu lembro da cena certinho. Aí, o anjo, depois que eu tirei todas as pessoas, ele me dava a mão. E eu falava: tem mais gente, tem mais. Ele falou: não, só são essas. Porque as outras, por algum motivo, não vieram. Desses, você tinha alguns desses você conhecia ou nenhum conhecia? Nem conhecia nenhum deles. Nenhum. Senti ainda tem bastante tempo, mas fazer 2 orações, eu senti de a pastora orar agora. Amém. Talvez pessoas vão sair de cativeiro nessa oração. Você precisa de oração, você que está aí, muita gente nos podcasts, no Podercast, que falamos sobre libertação, muita gente fala: eu preciso. Muita gente fica até admirado, muita gente nas igrejas, não é fora da igreja. Sim. Porque o nosso programa que assiste aos crentes de anos, que tem gente que fala: eu tenho não sei quanto tempo. Aí queria que você orasse para pessoas talvez se libertem nessa oração, e no final ainda vai ter outra oração, ainda não está acabando. Amém. O que eu quero dizer para as pessoas é que a libertação, as pessoas muitas vezes pensam que é expulsar demônios. E eu falo: não, longe disso, que oração é isso. Ah, mas não se expulsa? Sim, se entrar no estado ali de possessão, você vai expulsar. Mas a questão não é essa. A libertação, ela é fundamentada na palavra. O que você... Tem pessoas que não dá para você, tipo, fazer uma faxina na casa toda, com todos os cômodos, você limpar todas as áreas. Ela tem que entrar em cada área da vida dela, a área financeira, consertar. E ir consertando aos poucos. Consertar a área sentimental, a área familiar. Então, vai fazendo isso aos poucos. E como que você vai fazendo isso? Você vai jogando para dentro e não tirando. E eu falo: o que você vai se alimentar? Você vai se alimentar da palavra. Eu escondi a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Deus. Verdade. Então, Jesus, ele não é uma religião. Jesus não é sabe? Ele não é uma oração. Jesus não é um seminário, um papel, um estudo, um livro, não. Jesus, ele é o nosso Salvador, ele se entregou por nós. Então, quando as pessoas entenderem isso e começarem a realmente quererem andar com ele, né? Não só aquilo que ele tem para dar, e ele já deu, ele já se entregou por mim, por você, né? Ele não deve nada para ninguém. Então, ele já se entregou por nós.
E as pessoas ainda acham que ele precisa, né? Eu falo, meu Deus, tudo que ele tinha que fazer, ele já fez na cruz do Calvário. Agora nós precisamos tomar posse do sacrifício. E aí, em nome dele, ele falou: eis que vos dou, Lucas 10, a autoridade para que a gente possa vencer, né? E ele foi, e ele falou: eu estou indo, mas vocês não ficarão só. Eu enviarei o Consolador. E hoje o Espírito Santo, ele nos ajuda a vencer o pecado, a vencer as lutas, as pelejas, as batalhas, as dificuldades, a nos ajudar. Ele nos esforça, né? Ele cuida de nós, ele nos abraça nos dias difíceis, nos momentos de dificuldade. Então, é uma vida com Jesus, é andar com Jesus, é estar com Jesus, né? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é aquele que passa de vez em quando. Habitar é fazer morada. Né? Hoje as pessoas querem dom, querem poder, querem tudo, mas não querem o dono das coisas, não querem o dono do milagre, não querem o dono do poder. Verdade. E quando você fala assim, não, eu preciso tirar. Não pense em esvaziar o copo, pense em colocar mais água. Coloca mais água, deita mais água. Vai se enchendo da presença, da palavra de Deus. Se esconda na glória de Deus, adore a Deus. Adore o Senhor Jesus Cristo, renda louvores a Ele. Seja grato todos os dias. E aí você vai ocupando a casa. E quanto mais você ocupa a casa, o inimigo vai perdendo as forças. Aí ele vai saindo. Você vai se tendo um fundamento, um alicerce. Você não vai construir a casa. A Bíblia mesmo fala, aquela pessoa que construiu uma casa na areia, vai bater o vento, tudo, aquela casa vai descer, ela vai cair. Mas a sua casa tem que ser alicerçada na rocha. Quem é a rocha? É o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Orar? Fique à vontade. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos primeiro te agradecer, Senhor. Sim. Porque nós dormimos, deitamos, Senhor, e acordamos, porque Tu nos sustentou. Nós te agradecemos pela dádiva da vida. Nós te agradecemos porque a Tua misericórdia se faz nova em nossa vida todos os dias pela manhã. Nós te agradecemos pelo perdão, Senhor. Por mais uma vez estarmos aqui, podemos pedir perdão, Pai, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pensamentos, atos, pelo trato, Senhor, com a nossa família, cônjuge, os nossos irmãos, Senhor, com o trato, Senhor, com o próximo, Pai. Perdão, Senhor, porque todos nós falhamos, Pai. A Tua palavra diz que todos pecaram e destituídos da glória foram. Mas o Senhor veio e reconciliou-nos novamente por meio do Teu sacrifício, Senhor Jesus, na cruz do Calvário com o Pai. Senhor, o véu foi rasgado, Senhor, de cima para baixo, Senhor. Oh, Pai querido, e hoje nós temos acesso. Eu quero te pedir, Senhor, por tantas pessoas que passam por cativeiros de luto, Senhor. Sim. Que não conseguem, Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, vencer, Senhor, a perda, Senhor, desse ente querido, dessa pessoa que partiu, Pai, dessa pessoa que não está mais aqui, Senhor. Essa pessoa, Senhor, que está no cativeiro, meu Deus, de floresta, cativeiro de solidão, de depressão, Pai. Essa pessoa que ouviu muitas palavras contrárias, palavras de maldição, que ela não ia dar para nada, Pai. Que ela não serve para nada, Pai. Quantas pessoas aqui, Senhor, que ouviram palavra até dos pais, Senhor, que falaram para essa pessoa que ela não ia servir para nada, Senhor. Ah, Senhor, nós quebramos e cancelamos e anulamos toda palavra contrária em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu recolho essas palavras, eu quebro, anulo, cancelo e desfaço toda palavra de maldição, Senhor, lançada contra essas vidas em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu pego essas palavras ainda e transformo em palavras de bênção, Pai. Porque, Senhor, a Tua palavra diz que antes que nós fomos formados, Senhor, no ventre da nossa mãe, Senhor, antes que os ossos fossem formados, o Senhor já nos conhecia, Pai. O Senhor nos criou para um propósito, Pai. O Senhor não nos criou para depois ver o que fazer conosco. O Senhor já criou cada um, Senhor, com a sua própria digital, um ser único, Pai. A imagem e semelhança de Deus para um grande propósito na terra, Pai. Então essa pessoa, Pai, que ela não tem mais vontade de lutar,
essa pessoa que já desistiu de viver, que já desistiu de te servir, Pai, porque muitos, Senhor, foram as perseguições. Senhor, meu Deus, passou por abuso, por relacionamentos abusivos, Pai, abuso de autoridade no trabalho, talvez até na igreja, Senhor, abuso de autoridade pelos pais, pessoas que foram torturadas quando eram crianças, pessoas que foram humilhadas, tiradas suas roupas, colocadas de castigo nuas em frente para todas as pessoas verem, Pai. Pessoas que passaram vergonha, vexame, que sofreram bullying, Pai. Pessoas que foram rejeitadas, Pai, que ninguém quis essa pessoa, que essa pessoa foi jogada em vários lugares, Senhor, que essa pessoa foi abusada sexualmente, Senhor. Que essa pessoa foi abusada por pessoas próximas, por tios, por pais, Senhor. Ah, Senhor, meu Deus, só o Senhor, Pai. O Senhor veio, Senhor, meu Deus, para, Senhor, desfazer toda a obra do inferno, Pai. O Senhor veio, Senhor, meu Deus, para tirar essas pessoas do cativeiro. Ah, Senhor, que essa pessoa te dê a mão agora, Pai. Que essa pessoa, Senhor, entre na casa dela agora, Senhor, no trabalho, onde quer que ela esteja, Senhor. Estende as mãos para essa pessoa, Pai. E que essa pessoa possa estender as mãos para o Senhor. Ah, Senhor, que essas pessoas venham sair, Senhor, desse lugar frio, dessa cela fria, Pai. Dessa cela gelada, Senhor. Ah, Senhor, que elas venham confiar em Ti. Que elas venham estender a mão para Ti, Senhor. Assim como um dia o Senhor fez comigo, Senhor. E me tirou, Senhor, dessas celas, desses lugares de cativeiro da alma, Senhor. Ah, Senhor, essa pessoa que tanto tempo não sai mais da sua casa, que está trancada nesse quarto com depressão, Senhor. Que ela possa sentir o Teu amor, Senhor. Que ela possa sentir o Teu abraço, Senhor. Que ela possa vir, Senhor. Que ela possa sair desse lugar de escuridão, Senhor, e vir para a luz. Vem para a luz, meu irmão. Vem para a luz, minha irmã. O Senhor Jesus te tira desse lugar hoje. Porque ainda que a mãe que amamente o seu filho se esqueça dele, o Senhor, todavia, não se esquece dos seus. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor é Pai e Ele quer cuidar de você. Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele ser seu Pai. Deixa o Senhor cuidar de ti. E anda lá, e anto e decanto e decai. Oh, e alara calamanto e oh, de andi anto e decante e decai. Ah, confia no Senhor. Estende a tua mão, não fique mais nesse lugar. Saia desse lugar agora. Estenda suas mãos para o Senhor Jesus. Deixa Ele te tirar desse lugar. Vem, não tenha medo. Não olhe para trás, sai desse lugar agora. Vem, 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 vem. Vem até o Senhor, que Ele está te esperando. Ele está te esperando de braços abertos para te dar uma vida de alegria, uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de conquista. Deixa Ele cuidar de você. Que você saia desse lugar hoje, em nome de Jesus. Desse lugar de orfandade. Desse lugar de abandono. Em nome de Jesus Cristo. Que você venha para a luz. Que é Jesus. Vem para a luz, vem. Vem vindo. Confia no Senhor. Dá as mãos para o Senhor. Confia nele. Entrega o teu caminho a Ele. Que no mais Ele fará. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele te tirar desse lugar e te trazer para um lugar de vida em abundância, um lugar de alegria, um lugar de paz. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai comentando aí o que aconteceu com você, se você viu, às vezes na hora da oração a pessoa tem visão. É verdade.
ou sente algo na hora da oração, escreve aí no comentário o que passou por você, se você sentiu. Mesmo se você não sentiu, mas escreva aí, eu recebo em Amém. nome de Jesus. Pastoras, já tem muito tempo ajudando pessoas, até daqui a pouco você vai falar que tem bastante treinamento agora. Sim. Mas qual foi o caso pior que você pegou pessoa, né? Que você ora por nações, é uma Sim. batalha muito grande, mas alguém individualmente que você foi ajudar e a pessoa tinha uma legião de demônio e conseguiu ajudar, a pessoa quis também e ela tá livre hoje. Você lembra de algum caso específico? Lembro. O senhor, como eu passei por causa de depressão, e eu sei que essas pessoas são muito incompreendidas, né? Também quis me suicidar umas 3 vezes, né? Você quis? Ah, sim, passei por isso também, né? Porque eu não tinha Jesus, senti um vazio de alma muito grande, né? Então eu falei, não tem mais sentido para viver, eu não via mais sentido na vida. Eu tinha procurado em religiões, em lugares e não estava me encontrando, né? Então, quando eu conheci Jesus, ele mesmo entrou no quarto e me curou, né, da depressão. Ele colocou a mão na minha cabeça. Então, assim, eu sei o que é ficar dias sem comer, o que é não querer tomar banho, não querer se cuidar. Então, o Senhor me levantou, eu falo que para ajudar essas pessoas. Então, as pessoas, olha as pessoas que vêm para mim, pessoas que foram muito envolvidas com treva, com ocultismo, pessoas com muita ansiedade, depressão, surto de pânico, de ódio, de raiva, de ira. As pessoas que vêm para mim também são pessoas que têm muito problema com os incubos e sucumbos, né? Com Lilith, com Daline, com esses espíritos, o marido da noite, esposa da noite, né? Pessoas que têm vida, né? Eu atendo também muitas pessoas que são homossexuais, né? Atendo, assim, eles são muito queridos, assim, muito bem recebidos aqui, eles sabem disso, eles estão vindo, o Senhor está trazendo eles para mim, né? Eu tenho atendido, assim, pessoas também que são travestis, né? Tenho atendido mulheres garotas de programa também, e eu estou muito feliz, cada vida, para mim é um presente eles virem, né? Para mim é um presente de Deus, eles são um presente para mim. Eu tenho atendido também muitas pessoas que foram bruxos, feiticeiros também de muita linhagem lá atrás, de 100 anos, 200 anos de linhagem, até mais. Mas a libertação mais difícil, é claro, é uma pessoa que estava nas trevas, mas eu creio que a libertação, assim, uma das mais pesadas é a sexual. Sexual? A sexual. Porque são espíritos que eles ficam na pessoa e eles têm total controle sobre o corpo da pessoa, né? Essa, pra mim, eu acho que é a pior. Mas essa pessoa que está presa sexualmente é o que vivia na prostituição ou mesmo se não vivia na É o que prostituição? vivia na prostituição, que eu digo assim, apesar que prostituição, a gente tem que entender assim, a gente fala prostituição, mas não é uma pessoa que fazia sexo por dinheiro. Sim, mas teve vários parceiros. Muitos parceiros, parceiras, né? Se envolveram assim numa promiscuidade muito grande de ter relação sexual com muitas pessoas, assim. Então essas pessoas são pessoas assim, muitas delas foram abusadas. Foram também abusadas, então assim, a parte sexual, a vida sexual foi aberta muito cedo, de uma forma muito negativa, né? Foram muito abusadas, né? De várias formas. Então essas pessoas são pessoas que foram colocadas, acabou sendo passado para elas espíritos, né? Que os espíritos tipo de Piton, de Lilith, Kundalini e outros espíritos, eles entram através da relação sexual e eles passam a morar no corpo da pessoa, né? Então essas são as piores libertações. Porque a pessoa não dorme, o espírito fica, essas pessoas ficam sendo estupradas, né, por esses espíritos. Elas são abusadas, né? E o caso da depressão, que as pessoas não entendem. Eu falo, não falem daquilo que vocês não sabem. Né? Porque você não sabe o que é uma pessoa perder um ente querido, né? Perder alguém. Então a depressão tem uma polêmica. Polêmica assim, Sim. alguns acham que é só mental, só emocional, e alguns acham que é demônio. O que é depressão? Você já passou por depressão, o que é realmente a depressão? Eu acho assim que
eu não vou tirar 100% da questão hormonal, porque tem pessoas que realmente precisam repor hormônio. Tem pessoas que têm, não tem como eu falar que não, gente. Né? Se eu falar que não, eu vou estar... Inclusive, eu estou passando agora, estou entrando na menopausa, e eu precisaria repor hormônio. Então, pois é claro, o Senhor me criou. Ele me fez, ele sabe como o meu organismo trabalha tudo, mas tem coisas que você precisa cuidar. E a questão hormonal é uma delas. Então eu não vou tirar. Agora, o que acontece é que o inimigo ele se aproveita. Igual assim, quem é que está com depressão? Geralmente uma pessoa que ela passou por alguma coisa, algum trauma, algum abuso, alguma ferida de alma. Então a ferida de alma necessariamente, ela não é um problema espiritual, tá? O que acontece é que o inimigo ele se aproveita disso. Por quê? Existe uma coisa chamada frequência. Então, ele sabe que aquilo foi um gatilho para a pessoa. A pessoa já foi traumatizada, que ela saiu para a rua, ela teve o celular dela roubado, derrubaram ela no chão. Ela vai ter medo. Poxa, eu fazia caminhada, né? Nós vimos aí casos de pessoas que faziam caminhada, de repente foram ter a aliança roubada e apanharam demais, né? Ficaram ali em estado grave. Então, essa pessoa vai ficar com medo de fazer caminhada de novo. Ela vai ficar com medo de sair de novo para passear com o cachorro, para ir no mercado. Vai vir um medo, né? Um cuidado a mais, né? De não estar com o celular na mão. Ou às vezes nem estava. Mas vai ter um cuidado a mais. Mas o inimigo ele vai se aproveitar disso para colocar um pânico maior. Por quê? Porque ele se alimenta do sofrimento da pessoa. Então ele vai pegar, nós estamos aqui como um quebra-cabeça. Ele vai pegar fragmentos da alma e vai colocando em diversos cárceres. E aí ele aprisiona a pessoa e aí ele vai trazer aqueles pensamentos. Por quê? Ele vai precisar te torturar. Porque você lembrar, você vai reviver aquilo, como se eu estivesse passando por aquele momento agora novamente. E aí ele vai vir e ele precisa te sugar, se alimentar do teu sofrimento. Então, eles vão piorar a situação da pessoa. Então, uma situação que às vezes era hormonal, nós somos seres trinos, né? Tricotômicos. É corpo, alma e espírito. Você precisa tratar do corpo, da alma e do espírito. A Bíblia fala isso. Não tem como eu ser uma pessoa muito espiritual e eu não tratar da minha saúde. Eu posso partir daqui mais cedo. Antes de cumprir as promessas de Deus. Posso. Por quê? Porque eu não estou cuidando do templo, que é do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Então eu estou comendo coisas ali que estão ferindo, né, o meu corpo, que estão trazendo problema, que estão entupindo a minha veia, que estão trazendo gordura para o fígado. Eu posso. Eu preciso me cuidar. Eu não cuido dos rins, eu não tomo água. Eu não tomo água, não tomo água, não tomo água. Eu estou prejudicando os rins. Eu estou sendo egoísta com a minha família que precisa de mim. Eu estou sendo egoísta com Deus, que o Senhor confiou uma obra nas minhas mãos e eu não estou nem aí, né? Não tô me cuidando. Então, assim, o inimigo ele vai piorar aquilo. Então, assim, se você, de repente, a pessoa ali, ela teve num relacionamento abusivo, né? Ela passou por um relacionamento abusivo, tal, ao qual ela sofreu ali uma violência. Ela sai desse relacionamento ferida, machucada, tudo, mas ela vai superar, né? Em nome de Jesus, ela vai superar isso. Só que se a pessoa não tem o Senhor, aí ela vai entrar no estado que ela vai achar que agora, nunca mais na vida dela ela vai ser feliz. E o inimigo vai ficar soprando isso no ouvido dela, ó. Olha você, quem vai te dar valor? Quem vai te querer? Quem é você? Você não é nada. Eles fazem isso, eu sei que eles fazem. Eu sei como eles trabalham. Eles fazem isso, eles fizeram isso comigo. Eu sei que eles fazem isso. Quem é você? Você acha que Jesus te chamou mesmo? Volta lá pro terreiro, se mata, se atira da janela. Quantas vezes o inimigo falou para mim, se mata assim, assim, assim. Pega essa faca e enfia no seu pescoço. Enfia essa faca no seu peito. Quantas das vezes o inimigo falou, pula daqui. Quantas das vezes ele falou para mim, joga a cabeça naquele vidro. E ele me mostrou certinho como ele queria me matar. Jogando a cabeça num vidro para estourar minha cabeça. Ele mesmo falava para mim como que eu ia me matar. Olha aí como eles são. Por quê? Porque eles estavam me perdendo e eles não queriam que eu estava indo para Cristo, eles não queriam.
Então, eles davam a forma que ia. Então, assim, eles pioram uma coisa que às vezes você já tem. Claro que eu tinha baixa autoestima. Eu era insegura, né? Porque a minha vida, quem tinha controle da minha vida eram as pessoas. E até essas feridas de alma, essa questão de cura que nós estamos falando, libertação e batalha espiritual tem tudo a ver, porque você, de repente, pastor Ariston, se eu vim aqui hoje e eu começar a gritar com você, isso vai dizer mais sobre quem eu sou do que sobre o pastor. Isso não tem nada a ver com o que o pastor é. Tem a ver comigo, eu estou ferida, eu não fui curada. Né? Eu sofri rejeição, eu sofri abandono, eu não consegui superar, eu não me tratei, eu não me cuidei. Né? Eu tô aí carregando, porque tem pessoas que são assim, que elas se gabam das feridas. Se gabam dos seus sofrimentos como se fossem troféu. Isso não é troféu, gente. Então, o que acontece? Se eu chegar aqui gritando com você, tratando você mal, né, tentar estragar o seu dia, você não pode deixar que a tua alegria, o teu dia dependa de mim e da forma como eu te trato. Isso tem a ver, vai se falar mais sobre quem eu sou do que sobre quem o pastor é. Correto? Correto. E o que a gente faz hoje? Dá a rédea da nossa vida, do nosso sentimento, da nossa alegria na mão de pessoas, em vez de entregar na mão do Senhor Jesus. Então eu falo, toma a rédea da sua vida novamente. Né? Para de viver precisando que as pessoas, de palavras de afirmação. Tem pessoas que precisam toda hora de palavras de afirmação. Elas precisam toda hora que as pessoas aprovem elas. Queira ser aprovado por Deus. Porque se Deus te aprova, meu irmão, acabou, você não precisa de mais nada. Pastor, eu vi lá no Instagram uma lista de cura interior, batalha espiritual, eu nem lembro mais, interpretação de sonhos, Sim. umas 5 áreas, ou 6 ou 7, não sei, que você está dando mentoria ou curso. Explica aí e fala como a pessoa quiser fazer, alguém que está assistindo, fala, eu quero fazer cura interior, eu quero fazer libertação. Se tem uma ordem, tem que fazer primeiro tem que fazer segundo, ou já pode entrar na área, se é gravado, se é ao vivo. Sim. Explica aí e dá as suas redes sociais, seu Instagram, seu canal no YouTube, tudo isso. Pode falar. Então, a gente não faz libertação em um dia. Tipo, é uma coisa que é impossível, né? Fazer libertação com uma pessoa em um dia. Não existe isso. A libertação, ela vem conforme a pessoa vai conhecendo a palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que a gente faz é discipular pessoas, aconselhar, né? Tratar. As pessoas vêm, a gente vai conversando, vai ouvindo o que ela está passando, vai entendendo o que ela precisa. E ali, então assim, as pessoas vêm, você cobra. Não, eu não cobro fazer libertação. Só que se eu fizer uma oração para você e você voltar para sua casa se prostituindo, você voltar com o gato na net, você voltar com a sua mentira, porque eu não vim aqui, não abri a Bíblia para você e não te ensinei que você não pode mentir, quem mente é filho do diabo. E que você não pode se prostituir porque você é templo do Espírito Santo. Então eu preciso abrir a Bíblia e te ensinar passo a passo como viver uma vida com Jesus. Você precisa começar a andar com Jesus e viver. Paulo falou, mudança do quê? Metanoia, mudança de mente. Mudança de mente gera mudança de comportamento. Então é isso que eu vou fazer para você. Eu vou abrir a palavra de Deus e vou te ensinar dentro da palavra de Deus como um servo do Senhor tem que viver e tem que andar. Que não é só você vestir a roupa de crente e ir para a igreja e continuar pecando por baixo dos panos, não. Você tem que mudar a sua vida. Né? É claro que a roupa vai falar muito sobre o que você carrega dentro de você. Mas a Bíblia fala que é para a gente se vestir com modéstia. Mas não adianta você ser um religioso e por dentro você tá todo cheio de carrapicho aí. Né? Então, assim, eu falo que o atendimento é para dar uma direção, para dar um... Mas a pessoa procura você e fala assim, eu quero fazer cura interior, que é o quê? É uma aula, é um curso? Então, a cura interior também, tudo isso a gente opera pelo Espírito Santo, é ele que opera. O que eu faço é treinar pessoas. Então, é um treinamento. É um treinamento, isso. Eu tenho uma escola agora, né? O senhor me deu uma escola e dentro dessa escola a gente tem uma mensalidade. Porque dentro dessa escola a pessoa não vai só aprender, né? E ali ela está fazendo a autolibertação dela, aprendendo dentro da palavra. Todo dia você vai aprender.
sobre finanças, sobre vida sexual, sobre casamento, sobre educação dos filhos. A gente tem tudo isso. Batalha espiritual, como se mover, como fechar as brechas, como entrar nas regiões celestiais para guerrear, como se proteger, como sair. Então, eu abri essa escola, o Senhor me deu essa escola. Essa escola é videoaulas? Só para a pessoa saber. Videoaula já está gravado ou é ao vivo? É ao vivo, toda segunda-feira eu estou com eles, juntinho com eles. A nossa escola é chamada Escola de Oração porque a gente gera arrependimento. Então, assim, a pessoa fez um aborto. Não, você matou uma pessoa, né? Você tirou a vida de alguém, você vai ter que se arrepender disso. Então, a gente vai dentro da palavra de Deus, são ensinos. Eu vou passar momentos com eles. Eu tenho feito jejuns de 3 dias, né, ali por eles. Eu tenho tirado os jejuns fortes, assim, de 3 dias pela vida deles, pelas finanças dele. Eles têm visto as coisas, o Espírito Santo já tem mostrado para eles mesmos, eles estão tendo visitação de anjos. Os anjos já estão ajudando eles a trabalhar na batalha em favor do casamento. Você já deu quantas aulas? Olha, nós entramos, já temos 3 aulas. Então, se eu entro hoje, essas 3 aulas fica salvo para me assistir. Fica, Todas as aulas. Porque quando alguém entrar fica. aqui, vão dizer assim, a pessoa entra daqui, vamos dizer, quando ele estiver assistindo, talvez passou 2 semanas de Sim. gravado, mas o que já passou, Ela tem direito. ela vai conseguir assistir. Sim. Só para eles saberem disso, ficar bem Sim. informado. Mas isso nós estamos fazendo aqui, muita gente vai perguntar tudo de novo, porque o pessoal não presta atenção. É isso Mas é bom estar mesmo. bem informado. Isso mesmo. E eu posso até falar o valor da escola, é R$ 53, né? É muito barato. É uma mensalidade que eu falo, gente, a gente gasta dinheiro com tanta coisa e tanto testemunho ali de pessoas que acertaram a vida financeira delas e agora elas estão voando. Elas estão voando. Ministerialmente nem se fala. Você nem pode falar assim, R$ 53 por enquanto. E tem pessoas ainda que acham que tá assim muito para você, e aí você vai fazer a sua autolibertação porque você vai estar estudando, vai estar aprendendo, e você também é uma escola de capacitação que o senhor falou para mim, porque nós estamos capacitando pessoas para voar, estamos capacitando discípulos ali para que eles vão e façam outros discípulos. E tem algo que eu ensino, pastor, eu falo nas lives, se a pessoa quer aprender algo, por exemplo, cura, aí você se cola naquele pastor que é usado em cura, Sim. livros de cura dele, treinamento de cura, você gruda nele, no conhecimento dele, no que ele ensina, que isso vai ser transmitido para vocês. Verdade. E ó que oportunidade, a pastora, você vai ver várias experiências que ela conta no programa 73 de ir ao céu, de batalha. Então, se você fazer essa escola, isso que ela tem, não apenas de conhecimento, mas a unção a pessoa recebe. Exatamente. E o pessoal que está debaixo da minha autoridade agora, e eles estão lá, eles já começaram a se movimentar da mesma forma que eu estou me movimentando. Porque eles estão sendo cobertos por mim, né? Pelo apóstolo, né? O meu esposo, né? Então, meu esposo, o que a gente faz? A nossa oração de casamento é de mãos dadas. Olha como a gente batalha pelos casamentos. O Espírito Santo colocou a gente para batalhar de mãos dadas e nós subimos nas dimensões em favor dessas famílias. É benção. É tremendo, então tem muito assim testemunho. As irmãs que apanhavam, que o inimigo vinha, brincava, agora elas estão com a patente tão alta que elas já estão guerreando com os anjos, né? Elas já estão obedecendo a palavra de Deus ali, também elas estão em obediência, viu? Porque trabalhar com os anjos exige santidade, renúncia e obediência. Então aquele que está ali, o povo da escola, meu Deus, eles estão assim num nível que eu falo, gente, eles já não estão mais assim, naquelas apanhando, fazendo oração sem saber, pegando contra-ataque, não. Eles estão ganhando território, eles estão ganhando a casa deles. E só tem testemunho lá. Se entrar lá, eu não estou falando aqui, e isso tudo é para glória, porque é só Jesus que faz isso, tá? Não é a irmã Silvana, não. Eu também sou uma pessoa que estou sendo favorecida pelo Senhor Jesus, né? É o chamado, né? É. Deus está te chamando para levantar outros guerreiros. Isso. Fala o seu Instagram, a pessoa entrar em contato é pelo Instagram. Isso. É pelo direct do Instagram. Ou tem um link lá no Instagram? Então, eu coloquei o cartaz da escola, que ele é um cartaz azulzinho e amarelo, que ele está no meu Instagram, e no rodapé do cartaz
tenha o valor da mensalidade ali para a pessoa já ver ela, então ela não precisa perder tempo para ficar sabendo, né, quanto que é, nada. Ela já sabe ali o valor, e eu também já falei aqui. E ali tem um telefone que cai direto, que é o telefone da escola, né? E então ela já vai entrar em contato. Se ela quiser ir pelo Instagram chamar, tudo bem, mas se ela quiser, ela já pode pegar o telefone no rodapé e entrar. Segunda-feira a gente tem uma aula aí, a gente já começou com a cura, porque os profetas precisam ser curados para se levantarem para curar. É forte. É. Fala o seu Instagram, mas eu quero falar você. Vou colocar o Instagram da pastora na descrição do vídeo. A descrição do vídeo é fechada. Você precisa abrir a descrição, porque às vezes a pessoa não sabe achar a descrição do vídeo. Verdade. Então ela é fechada. Debaixo do vídeo, se tiver algum nominho lá, clica naquele nome que ela vai abrir. E aí vai estar no segundo link o Instagram da pastora. Ela vai falar aqui, mas muita gente ainda pergunta, mesmo falando e mesmo colocando na descrição, qual é o Instagram? Vai estar na descrição. Fala o seu Instagram, pastora. É @SilvanaBase, B de bola, A de amor, Z de zabumba e I de igreja. @SilvanaBase. YouTube é o mesmo? Também Silvana Base. É muito simples de achar. É Silvana Base, vai achar. Na escola há transferência de unção, impartição. Toda aula. Toda aula? Toda aula faço. Então, eu quero pedir para fazer aqui, agora, a impartição. Ou é só para os alunos? Não, eu faço porque aquilo que eu carrego não é meu. E quanto mais eu entrego, mais eu recebo do céu. Eu aprendi isso. Então, assim, aqui não tem segredo. Eu falo que a escola... Eles estão impressionados com a escola, com o nível da escola. Porque é nível apostolado. Então, eu não posso... Eu recebo também dos apóstolos que eu estudo, dos homens de Deus que eu estudo, que eu aprendo, né? A entender que aquilo que nós carregamos não é nosso. Então, não tem isso de ficar segurando... porque as pessoas não contam, né? Os segredos, não, ali eu falo, o meu curso mesmo de libertação, que eu tenho lá de batalha espiritual, que são 4 horas de batalha, que é o que mais sai, né, é a minha vida dentro do quarto, são as minhas guerras, como o próprio Espírito Santo me ensinou a fazer guerra, e quando as pessoas começam a se movimentar dentro desse curso, elas começam a voar. Porque elas param de apanhar, elas conseguem entender o que é intercessão, o que é oração, a diferença, como se movimentar, como saber o sentimento do Senhor Jesus sobre aquela oração, se você faz, se você não faz, que guerras você pega, que guerras você não pega mais. Então você não fica mais perdendo tempo com as coisas daqui, como o Paulo falou, né? Não para de perder tempo com as coisas aqui da terra. Sobe tão alto, vai subindo. Vai se esconder na glória de Deus, vai adorando a Deus, vai subindo nos lugares mais altos. Fica com o mestre. E o inimigo que lute para te alcançar. Forte. E parto. É isso mesmo. Em nome de Jesus. Se quiser impartir. Amém. Então vamos lá. Por que eu faço isso, né? Porque as pessoas precisam dessa ativação e dessa ajuda para elas poderem orar. O grupo agora, gente, pessoas que nunca fizeram 3 dias de jejum, agora estão conseguindo fazer comigo os 3 dias de jejum. Bênção. Então, assim, a gente não podemos ser aquelas pessoas que colocam uma cadeira na porta do céu e impeçam as pessoas de entrar. A gente tem que ajudar. Verdade. Né? Vamos nos ajudar, né? Então, essa impartição que eu faço é para a pessoa ter mais força para buscar, mais força para orar, mais força. Então, eu ativando eles saem pegando fogo. O que eles fazem? Eles saem da minha aula e eles já vão dobrar o joelho e vão buscar o Senhor no quarto. Que bênção. Levantando guerreiros. E isso tudo se trata do Senhor Jesus, nada sobre nós. Amém? Vamos lá. Amém. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo. Eu quero te agradecer, Senhor, por esses momentos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que se faz viva, Senhor, em nossa vida, Pai. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Somente o Senhor Jesus é o libertador. Senhor, tudo que nós carregamos aqui não é nosso, é teu, Espírito Santo. Então eu te peço, Senhor, deita na vida dos teus filhos, Senhor, conforme, meu Deus, e meu Pai, Senhor, a vontade, Senhor, e a sede deles, Senhor, e aquilo que eles, o odre, Senhor, que eles consigam, Senhor, carregar, Pai. Vai deitando, Senhor, conforme, Senhor, meu Deus, os teus filhos, Senhor, meu Deus, e meu Pai, vão conseguindo, Senhor, suportar, Pai.
Em nome de Jesus Cristo, Pai, agora. Senhor, toma aquilo que o Senhor me deu, Senhor. E eu estou impartindo com os teus filhos, Pai, segundo a tua vontade, Espírito Santo, aquilo que está sobre a minha vida, Pai. Os 9 dons do Espírito Santo. Os 7 Espíritos de Deus. Dons, Senhor, meu Deus, que o Senhor me deu, Senhor, para retirar pessoas, Senhor, de lugares de cativeiros. Araçu, aranto, yandele, ramas. Vai gerando, meu irmão. Vai gerando, minha irmã. Vai gerando essa impartição. Vai gerando aquilo que está sobre a minha vida, Pai. O dom, Senhor, da cura divina, Senhor. De tirar pessoas, Senhor, ali do vale da sombra da morte, Pai. Pessoas que a medicina já desenganou, Senhor. Dons que o Senhor me deu, meu Deus e meu Pai, Senhor. E autorização para se mover nas regiões celestiais e nos tribunais celestiais, Senhor. Nas lutas, Pai, nas pelejas, Senhor, contra principados, Senhor, poderes, hostes espirituais da maldade, Senhor. O ministério de anjos, Senhor. Senhor, os sonhos proféticos, as visitações proféticas, Senhor, o dons, Senhor, dons, Pai, dons, Senhor. Griachu, re, ramanto, yandarás, aquilo que está sobre a minha vida, Pai, sede pela palavra. Tempo, meu Deus e meu Pai, unção de serviço, unção de comunhão, Senhor, unção da prosperidade, Senhor. Para fazer pessoas, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, Senhor, a saírem dessa situação de miséria, Pai. Essa situação de doença, de dificuldade, Pai. Senhor, meu Deus, Senhor, dons. Senhor, as unção, Pai, unção, Senhor, unção. Senhor, a unção que despedaça todo jugo, Pai. Em nome de Jesus, aquilo que está sobre a minha vida, eu imparto, Senhor, com os teus filhos, Pai. 1, 2, 3. Mais, 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 mais. Mais ativa os 5 sentidos, Pai. O discernimento, Pai. A percepção espiritual. Mais, 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 Pai. Destrava. Que eles venham se movimentar com violência. Pai, em nome de Jesus, que os seus anjos, Pai, comecem a movimentar os teus filhos, Pai. Capas, espadas, anjos, Pai. Arrasuriantelemas, para guerrear com os teus filhos, para andar com os teus filhos. O ministério de anjos, ativo agora, em nome de Jesus. Mais, 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 força, para santificar, para separar. Para ter uma vida separada, santificada. Mais temor, Pai, mais temor. Sabedoria, Pai. Conselho, entendimento, Pai. Para realizar, Senhor, prodígios, maravilhas, Pai. Como o Senhor tem me usado para paralíticos levantar de cadeira de roda. Sejam ativados. A unção de comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para estar em comunhão com eles.
Oh, sede, 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 sede da tua presença. Sede da tua presença. Sede da tua palavra. Amor por almas. Compaixão, Senhor. Aleluia. Amor, mais quebrantamento, mais amor, mais arrependimento dos nossos pecados. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Obrigada, papai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Receba aí pela fé, meu irmão. Aleluia. Escreva aí no comentário, eu recebo. Algo poderoso impartiu para você. Aleluia. Aleluia. E tem um princípio que eu ensino, pastora. Você pega essa chave. Nós recebemos a impartição, muita gente conhece sobre a impartição no nosso canal, entende sobre esse princípio, um povo apostólico e profético, a grande maioria do nosso público. Alguns não entendiam, começam a entender, começam a assistir o podcast. A impartição você recebe de um homem, de uma mulher de Deus, mas eu gosto de falar, você já tem a unção, mas o que eu faço com essa unção? Aí precisa do conhecimento. Você pode receber a impartição, você vai em uma conferência, em um congresso, ou online, assistindo um podcast ou uma live. Você recebe a impartição da unção do Espírito Santo sobre você, mas você precisa do conhecimento. O que eu faço com essa unção? Se for uma unção de cura, unção de libertação, qual unção que você se viu? O que eu faço? Então, eu falo para você, se inscreva aí. Pastora Silvana já tem ajudado muitas pessoas. E esse valor é uma pizza, uma Coca-Cola, é um valor, o conhecimento. E a Bíblia fala no livro de Provérbios, comprar o conhecimento. Eu gosto de falar, e eu tenho falado isso no nosso canal, que eles falam assim, mas de graça, recebeu de graça e está vendendo. Não, de graça é a cura, é a salvação e a libertação. O conhecimento é pago. Entenda isso. Jesus, quando fala de graça, recebeste de graça dai, ele fala, cura os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos. Que de graça recebeste, de graça dai. Está falando de cura. É o que eu gosto de falar. Eu tenho um treinamento de cura. Alguém pede para mim orar pelo enfermo, eu oro pelo enfermo e ele pode ser curado. Mas se a pessoa quer o conhecimento, aí ele tem que pagar. Porque o conhecimento, para mim, eu paguei. Foi um alto preço. Você paga em livro, paga em mentoria, paga indo em outros congressos com outros homens de Deus. Não parei de pagar até hoje. Eu acho que eu vou entrar nessa escola da pastora Silvana. Pastora Silvana, quero agradecer mais uma vez, né? Terceira vez que nós estamos gravando, nós vamos estar gravando até outro daqui a pouco. Que Deus possa abençoar cada vez mais seu ministério, sua família. Deus tem muito mais para fazer aí na vida da pastora. Amém. Que usar no Brasil e fora do Brasil. Eis-me aqui, Senhor, eu recebo em nome de Jesus. Eu quero agradecer a honra de estar aqui. Pastor, a sua humildade. O pastor é como criança para o Senhor. Amém. E eu acho tão lindo isso, sabe? Isso que agrada o Senhor. Então é uma honra para mim estar servindo aqui, estar caminhando com o pastor, servindo com o Senhor no reino, encontrando o Senhor. É uma alegria ver os seus vídeos, é uma alegria estar aqui com o irmão. Então eu desejo milhões de vezes mais na sua vida. E eu também quero deixar aqui, eu quero falar dos cursos do pastor Ariston, porque estão sendo muito comentados, pastor. Amém. Os seus cursos, assim, muita gente falando. Eu desejo fazer, eu ainda não tive tempo de fazer. Mas eu sei que esse tempo também nós precisamos tirar, porque é conhecimento.
E eu sei que o pastor tem chaves também para me passar, que eu ainda não conheço. Eu tenho certeza Não sei se vai ter absoluta. alguma novidade, né? Tem. E as pessoas vêm e falam para mim: olha, eu fiz o curso do pastor Ariston, é maravilhoso. Então as pessoas vêm falar. Amém. Ah, então eu também quero que as pessoas entrem lá e olhem os cursos também do pastor e também aprendam com o pastor, que eu sei que o pastor, onde o pastor vai, nós conhecemos o pastor. Onde ele vai, diz que o céu fica baixinho lá. Eita glória. E se você, pastor, quer fogo na sua igreja, chama a pastora. Se você não gosta de fogo, não chama. Mas se você quer fogo. Então, E o pastor também. amém. Então nós estamos encerrando. Que compartilhe aí no grupo do WhatsApp, Facebook, direct do Instagram, porque às vezes um podcast como esse tem testemunho de que foi mudado vidas, curas da alma, Verdade. conhecimento. Então você pode ser um instrumento compartilhando. Isso já é um começo, compartilhando. Eu só compartilhei, mas uma vida foi salva, uma vida foi liberta, foi tocada, foi despertada, ativada. Então nos ajude aí compartilhar. Nós estamos com o alvo aí de chegar a 100 mil até o final do ano. Aí precisa de muita gente compartilhar para isso. Em nome de Jesus. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.